Acreditar na sorte era meu lema. Desde o dia em que conheci Marcos, naquela sala de aula lotada da Faculdade de Administração, senti que havia algo especial nele. Ele era um desses caras que parecia ter tudo sob controle, sempre com uma resposta pronta para qualquer pergunta e uma energia contagiante. Na época, eu era mais reservado, alguém que preferia observar antes de agir. Mas Marcos me puxou para fora da minha zona de conforto desde o início. Nos tornamos amigos rapidamente. Passávamos horas discutindo ideias de negócios entre as aulas, sonhando alto enquanto tomávamos café em cantinas baratas. Ele costumava dizer que éramos feitos para grandes coisas, que juntos poderíamos conquistar o mundo. E, de certa forma, ele estava certo. Nossa amizade evoluiu naturalmente para uma parceria profissional. Depois de formados, decidimos abrir nossa própria empresa. Eu cuidava da parte operacional, logística, gestão de equipe, execução dos projetos, enquanto Marcos se dedicava à estratégia financeira e aos investimentos. Era uma divisão clara e eficiente. Ele tinha um talento nato para enxergar oportunidades onde ninguém mais via, e eu conseguia transformar essas ideias em realidade. Juntos, éramos imbatíveis. Os primeiros anos foram desafiadores, como qualquer startup. Dormíamos pouco, trabalhávamos muito e vivíamos com orçamentos apertados. Mas cada obstáculo superado nos aproximava ainda mais. Lembro-me de noites em que ficávamos até tarde no escritório improvisado, uma sala pequena alugada em um prédio comercial decadente, discutindo planos e soluções. Às vezes, pedíamos pizza e ríamos das nossas próprias piadas ruins, como dois garotos brincando de ser adultos. Marcos sempre dizia: "Isso aqui não é só um negócio, é uma família." E, por um tempo, foi exatamente assim. Nos tornamos inseparáveis. A empresa cresceu rápido, e com ela vieram os lucros, o reconhecimento e até mesmo algumas capas de revistas de empreendedorismo. As pessoas admiravam nossa parceria, dizendo que éramos o exemplo perfeito de sinergia. Marcos era o cérebro estratégico e eu era a força motriz. Parecíamos invencíveis. Foi nessa época que conheci Clara. Ela entrou em nossas vidas quase por acaso, durante um evento corporativo organizado pela empresa. Era impossível não notá-la. Clara tinha uma presença magnética, aquele tipo de pessoa que ilumina qualquer ambiente. Ela era inteligente, carismática e incrivelmente gentil. Quando Marcos a viu pela primeira vez, ele a chamou de uma joia rara. Não demorou muito para que eu percebesse que ela era muito mais do que isso. Marcos e Clara se deram bem desde o início. Ele sempre teve um jeito fácil de fazer as pessoas se sentirem à vontade, e Clara parecia genuinamente encantada por ele. Os dois logo começaram a conversar como velhos amigos, compartilhando histórias e risadas. Para mim, aquilo era apenas o reflexo da personalidade de Marcos. Ele fazia todo mundo se sentir especial. Na época, achei aquilo bonito. Clara também parecia adorar a dinâmica entre nós três. Ela dizia que nunca tinha conhecido duas pessoas tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão complementares. Clara e eu começamos a namorar alguns meses depois. Foi uma decisão natural, algo que parecia inevitável desde o momento em que nos conhecemos. Marcos, claro, foi o primeiro a saber. Ele nos abraçou, emocionado, dizendo que éramos feitos um para o outro. "Finalmente você encontrou alguém à sua altura", ele disse, piscando para mim. "Agora somos uma família de verdade." E, por um tempo, realmente parecia que éramos. Clara se envolveu na vida da empresa, ajudando com eventos e campanhas de marketing. Ela e Marcos continuaram próximos, como sempre foram. Eles saíam para tomar café ou almoçar juntos quando eu estava ocupado, e às vezes até iam ao cinema sem mim. Nunca me preocupei com isso. Afinal, Marcos era meu melhor amigo, e Clara confiava nele tanto quanto eu. Mas agora, olhando para trás, percebo que talvez essa proximidade fosse um sinal. Um aviso silencioso de que nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Na época, porém, eu estava cego pela confiança. Acreditava piamente que Marcos era incapaz de me trair, que nossa parceria era inabalável. E, acima de tudo, acreditava que Clara era minha para sempre. Hoje sei que confiar cegamente pode ser a maior fraqueza de alguém. Mas naquele momento, eu não fazia ideia do abismo que estava prestes a enfrentar.
Os primeiros sinais começaram de maneira sutil, quase imperceptível. Talvez por isso eu tenha ignorado a princípio. Afinal, quando você confia plenamente em alguém, como eu confiava em Marcos, é fácil atribuir pequenas mudanças a algo passageiro, algo que não merece muita atenção. Mas agora, olhando para trás, percebo que essas mudanças eram como rachaduras em uma parede, invisíveis no início, mas que, com o tempo, se tornavam impossíveis de ignorar. Tudo começou com as reuniões semanais. Nossa rotina sempre foi clara. Às segundas-feiras, nos reuníamos no escritório para discutir os resultados da semana anterior e planejar a próxima. Era um ritual sagrado, uma das poucas coisas que nunca mudava. Mas, de repente, Marcos começou a faltar. Primeiro, uma vez aqui e ali, com desculpas razoáveis. Estou preso em uma reunião com investidores ou preciso resolver um problema urgente com o banco. No começo, achei normal. Ele sempre teve um papel mais externo na empresa, lidando com clientes e parceiros. Então fazia sentido que suas obrigações fossem menos previsíveis do que as minhas. Mas depois de algumas semanas, notei algo estranho. Quando ele finalmente aparecia nas reuniões, estava diferente, distante, menos envolvido. Antes, ele era o motor dessas conversas, questionando cada detalhe, sugerindo melhorias e fazendo planos ambiciosos. Agora, ele mal levantava os olhos do celular, respondendo mensagens enquanto eu falava sobre metas e números. Quando eu perguntava algo diretamente a ele, sua resposta era evasiva, como se estivesse desconectado do que realmente acontecia na empresa. O fluxo de caixa está bem? Perguntei em uma dessas ocasiões. Ele balançou a cabeça, sem me encarar. Sim, tudo sob controle. Não precisa se preocupar. Aquela frase ficou ecoando na minha mente por dias. Não precisa se preocupar. Aquele tom casual, quase desdenhoso, era completamente fora do personagem de Marcos. Ele sempre foi meticuloso, até obcecado, com as finanças da empresa. Nunca diria algo assim tão superficialmente. Comecei a me perguntar se havia algo que ele não estava me contando. E então vieram os outros sinais. Clara também parecia diferente. Ela sempre foi uma pessoa presente, alguém que gostava de compartilhar seu dia comigo. Mas ultimamente, ela andava distante. Saía mais frequentemente, dizendo que precisava relaxar com as amigas. Isso não seria incomum, exceto pelo fato de que ela mencionava Marcos em quase todas essas saídas. Ah, encontrei Marcos no café hoje, ela disse certa vez, como quem não quer nada. Ele estava com aquela consultora nova, sabe? Parece que estão fechando um grande negócio. Na hora, não dei muita importância. Marcos trabalhava com consultores o tempo todo e Clara tinha uma relação amigável com ele há anos. Por que eu deveria me preocupar? Mas algo na forma como ela falou soou diferente. Como se houvesse uma leveza exagerada em sua voz, como se ela estivesse tentando mascarar algo. Foi durante uma tarde particularmente tensa no escritório que decidi investigar mais a fundo. Estava revisando alguns contratos antigos em busca de referências para um novo projeto quando encontrei algo que me deixou paralisado. Era um documento assinado por Marcos, datado de alguns meses atrás, transferindo uma parte significativa dos ativos da empresa para uma conta offshore. Meu coração disparou enquanto eu lia linha por linha. O contrato mencionava reestruturação financeira e proteção patrimonial, mas nada daquilo fazia sentido para mim. Por que Marcos faria isso sem me consultar? E por que esconder? Chamei-o para uma conversa imediatamente. Ele chegou ao meu escritório com aquele sorriso tranquilo de sempre, como se não tivesse nada a esconder. Expliquei o que havia encontrado, mostrando o contrato. Seus olhos se arregalaram por um breve momento antes de ele recuperar a compostura. Ah, isso, ele disse, gesticulando como se fosse algo trivial. É só uma medida de precaução fiscal. Você sabe como é, com todos esses novos regulamentos e blá blá blá. Melhor prevenir do que remediar, certo? Eu queria acreditar nele. Queria mesmo. Mas havia algo em seu tom, uma mistura de indiferença e pressa, que me deixou inquieto. Ele nem sequer olhou para o contrato por mais de alguns segundos antes de dispensá-lo como se fosse irrelevante. Foi a primeira vez que senti uma pontada real de dúvida. Desde então, passei a observá-lo mais de perto. As semanas seguintes foram um turbilhão de suspeitas crescentes.
Notei que Marcos passou a evitar o escritório ainda mais, preferindo trabalhar remotamente ou atender clientes externos. Sempre que eu ligava para ele, ele parecia distraído, como se estivesse ocupado com outra coisa. Clara também continuava distante, embora agora eu começasse a notar algo ainda mais perturbador. Ela parecia ansiosa. Havia momentos em que ela me olhava com uma expressão que não conseguia decifrar, algo entre culpa e apreensão. Uma noite, enquanto jantávamos em casa, tentei tocar no assunto. Você tem saído muito ultimamente, comentei, tentando soar casual. Como vão as coisas com as amigas? Ela hesitou por um segundo antes de responder. Ah, está tudo bem. Só precisava de um tempo para mim mesma, sabe? É importante cuidar da saúde mental. Assenti, mas algo em sua voz me incomodou. Era como se ela estivesse recitando uma frase ensaiada, algo que já tinha dito muitas vezes antes. Tentei não pensar muito nisso, mas a sensação de desconforto permaneceu. No escritório, as coisas também estavam piorando. Recebi relatórios financeiros inconsistentes, com números que não batiam. Perguntei a Marco sobre isso, mas ele apenas deu de ombros, dizendo que provavelmente era um erro de digitação. Vou verificar com a equipe, ele prometeu, mas nunca voltou ao assunto. Comecei a questionar minha própria sanidade. Será que eu estava exagerando? Será que estava vendo problemas onde não existiam? Mas quanto mais eu tentava ignorar as evidências, mais elas se acumulavam. Certa manhã, recebi um e-mail de um funcionário da contabilidade pedindo aprovação para uma transferência bancária em comum. Quando perguntei a Marco sobre isso, ele ficou visivelmente irritado pela primeira vez. Você precisa confiar em mim, ele disse, sua voz subindo uma oitava. Eu sei o que estou fazendo. Não sou mais um garoto inexperiente, certo? Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Marcos nunca havia falado comigo daquele jeito. Era como se ele estivesse me desafiando, testando até onde eu iria antes de confrontá-lo abertamente. Decidi dar um passo atrás, ao menos temporariamente. Talvez eu realmente estivesse sendo paranoico. Talvez tudo fosse apenas uma série de coincidências infelizes. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Cada pequena mudança, cada palavra evasiva, cada olhar nervoso de Clara, tudo isso formava um mosaico de traição que eu ainda não conseguia ver por completo. E, mesmo sem ter todas as peças do quebra-cabeça, eu sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria minha vida para sempre. Há momentos na vida em que tudo parece perfeitamente normal, como se o universo estivesse conspirando para nos enganar e nos fazer acreditar que estamos no controle. Foi exatamente assim naquela manhã fatídica. O sol brilhava através das cortinas da sala de estar. Clara preparava café enquanto eu conferia alguns e-mails no celular. Parecia um dia comum, mas algo dentro de mim já estava inquieto, uma sensação estranha, como se o ar ao meu redor estivesse mais denso, pressionando meus ombros. Eu tinha acabado de abrir minha caixa de entrada quando vi um e-mail com um título vago, prova. O remetente era desconhecido, sem nome ou identificação clara. Cliquei nele por curiosidade, mas o que encontrei do outro lado fez meu coração parar por um segundo. Anexado ao e-mail havia uma série de documentos e capturas de tela. O primeiro arquivo era um extrato bancário detalhado, mostrando transferências massivas de dinheiro da nossa empresa para uma conta offshore registrada em um paraíso fiscal. Reconheci imediatamente os números. Eram fundos que deveriam ter sido reinvestidos na expansão do negócio. Outro documento continha mensagem de texto entre Marco e alguém que parecia ser um consultor financeiro. Eles discutiam planos detalhados sobre como desviar os ativos da empresa e criar uma nova empresa concorrente. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu rolava pelas páginas. A cada linha, a realidade ia ficando mais clara e mais devastadora. Marcos não estava apenas cometendo pequenos deslizes ou sendo descuidado. Ele estava roubando a empresa. Nossa empresa. A empresa que construímos juntos, com suor, lágrimas e anos de trabalho árduo. Ele estava me traindo de maneira tão profunda que mal conseguia processar. Levantei-me abruptamente, quase derrubando a cadeira onde estava sentado. Clara, que até então parecia distraída arrumando a mesa, olhou para mim com preocupação. O que foi? Ela perguntou, sua voz suave contrastando com o turbilhão que acontecia dentro de mim.
Tudo, respondi, minha voz saindo rouca. Tudo está errado. Ela franziu a testa, confusa. Do que você está falando? Não respondi imediatamente. Meu cérebro estava tentando organizar as informações. Precisava confrontá-lo. Precisava saber a verdade. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, notei algo estranho no comportamento de Clara. Ela parecia nervosa, evitando meus olhos enquanto caminhava pela sala. Sua postura era tensa, como se estivesse esperando algo acontecer. Então, percebi algo ainda mais perturbador. No hall de entrada, havia uma mala preta, média, que eu reconheci imediatamente como a dela. Você está indo embora? Perguntei, minha voz tremendo de raiva e incredulidade. Clara hesitou por um momento, seus olhos fixos no chão. Quando finalmente levantou a cabeça, havia lágrimas em seus olhos. Eu preciso te contar uma coisa, ela disse, sua voz trêmula. Meu coração afundou no peito. Não precisava que ela dissesse mais nada. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha mente com uma clareza cruel. Marcos não estava apenas me traindo financeiramente. Ele estava me traindo pessoalmente também. Com Clara. Você está indo embora. Com ele. Minha voz saiu como um sussurro, mas carregava todo o peso da traição que eu estava prestes a confirmar. Clara confirmou com um aceno de cabeça. Me desculpe, mas eu não aguento mais viver essa mentira. Aquelas palavras foram como uma faca cravada no meu peito. Eu queria gritar, chorar, quebrar algo. Queria entender como aquilo havia acontecido, como duas pessoas em quem eu confiava tanto puderam me apunhalar pelas costas. Mas, ao mesmo tempo, senti uma espécie de entorpecimento, como se meu corpo estivesse tentando proteger minha mente da dor insuportável. Desde quando? Perguntei, minha voz agora fria e controlada. Desde quando vocês estão juntos? Clara hesitou novamente, como se tivesse medo de me responder. Alguns meses, ela admitiu finalmente. Foi aos poucos. No começo, era só conversa. Ele me procurou. Disse que estava preocupado com você, que achava que você estava sobrecarregado. Eu acreditei nele. Mas depois as coisas mudaram. Senti náusea ao ouvir aquilo. Marcos usou minha própria vulnerabilidade contra mim, manipulando Clara para ganhar sua confiança. E ela, que sempre foi tão amorosa e leal, caiu direto na armadilha dele. Eu nunca quis te magoar, ela continuou, suas lágrimas escorrendo livremente agora. Mas ele me faz sentir diferente. Ele me faz sentir viva. E eu sei que isso é egoísta, mas não consigo mais voltar atrás. Cada palavra que ela dizia era como um golpe. Diferente, viva. Aquelas eram coisas que eu deveria ter proporcionado a ela. Mas, ao invés disso, fui negligente, focado demais no trabalho, nas metas da empresa, nas minhas próprias ambições. Marco sabia disso. Ele enxergou minhas fraquezas e as explorou, transformando-as em armas para me destruir. Vocês planejaram isso juntos? Perguntei, minha voz soando mortalmente calma. Ele te convenceu a ir embora com ele? Para onde? Clara balançou a cabeça, como se não quisesse responder. Não posso te dizer isso, ela murmurou. Mas eu não tenho escolha. Eu amo ele. Aquela frase foi a gota d'água. Amor. Era possível que ela realmente acreditasse nisso? Ou Marcos havia manipulado tão bem a situação que ela não conseguia mais diferenciar realidade de ilusão? Saí de casa naquele momento, incapaz de continuar olhando para ela. Precisava de ar, de espaço, de qualquer coisa que pudesse aliviar a pressão esmagadora que sentia no peito. Caminhei sem rumo pelas ruas, tentando organizar meus pensamentos. Tudo parecia surreal, como se eu estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Quando finalmente voltei ao escritório, estava determinado a confrontar Marcos. Ele chegou algumas horas depois, como se nada estivesse errado. Seu sorriso habitual estava lá, aquele mesmo sorriso que eu costumava admirar, mas que agora parecia uma máscara grotesca. O que está acontecendo? Ele perguntou, notando minha expressão sombria. Eu sei de tudo, respondi, jogando os documentos que havia recebido no e-mail em sua mesa. As transferências, as contas offshore, os planos para roubar a empresa. E sei sobre Clara também.
Marcos empalideceu por um breve momento, mas logo recuperou a compostura. Isso é algum tipo de piada? Ele perguntou, sua voz cheia de falsa indignação. Quem te mandou essas coisas? São provavelmente forjadas. Você pode mentir para si mesmo quanto quiser, eu disse, minha voz cheia de desprezo. Mas não vai funcionar comigo. Acabou, Marcos. Acabou tudo. Ele tentou argumentar, tentou justificar suas ações, mas eu já não estava ouvindo. Chamei a equipe jurídica da empresa e ordenei que congelassem todas as contas vinculadas a ele. Também enviei cópias dos documentos para a polícia e para nossos advogados. Sabia que seria difícil provar tudo na justiça, mas não importava. Eu faria o que fosse necessário para expô-lo. Nos dias seguintes, mergulhei em um abismo de dor e raiva. Clara havia sumido completamente, levando consigo não apenas a mala que eu vi naquela manhã, mas também qualquer resquício de felicidade que eu sentia em minha vida. Marcos, por outro lado, tentou se defender publicamente, espalhando rumores de que eu estava delirando, que havia perdido o controle da empresa e da minha própria sanidade. Mas eu sabia a verdade e, mais importante, sabia que não poderia deixar isso passar impune. Marcos havia traído não apenas nossa amizade, mas também a confiança de todos que trabalhavam conosco. Ele havia destruído minha vida pessoal e profissional, e eu faria o que fosse necessário para garantir que ele pagasse por isso. Aquele foi o dia em que o mundo desabou, mas também foi o dia em que decidi que não me deixaria ser destruído por eles. Eu reconstruiria tudo, mesmo que isso significasse começar do zero. Depois de tudo o que aconteceu, eu poderia ter me entregado à dor. Poderia ter me afundado em autopiedade, deixando a traição de Marcos e Clara me consumir completamente. Mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Talvez fosse orgulho, talvez fosse raiva, ou talvez fosse apenas uma determinação inabalável de não permitir que eles saíssem impunes. Seja lá o que fosse, aquela sensação me empurrou para frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Nos primeiros dias após as revelações, fiquei obcecado. Não conseguia dormir, comer ou pensar em outra coisa além de como Marcos havia traído minha confiança e como Clara havia traído nosso casamento. Revirei todos os documentos da empresa, vasculhei cada centavo desviado, analisei cada mensagem, cada contrato, cada transação financeira. Queria entender exatamente como ele havia feito isso, como ele havia planejado tudo tão cuidadosamente enquanto eu estava focado no crescimento do negócio. Foi durante essa busca incansável que encontrei algo ainda mais perturbador, provas de que Marcos não estava apenas roubando dinheiro da empresa. Ele estava usando fundos ilegais para investir em outro negócio, um projeto paralelo que ele claramente pretendia transformar em sua nova vida. Era como se ele já estivesse construindo seu futuro enquanto fingia ser meu sócio leal. Aquilo me deixou furioso. Não era apenas sobre o dinheiro, embora isso fosse parte importante. Era sobre a audácia dele, a frieza com que ele havia tramado tudo às minhas costas. Ele sabia que eu tinha sonhos, ambições, um propósito maior naquela empresa. E ele simplesmente pisoteou tudo isso sem hesitar. Decidi que não iria reagir impulsivamente. Gritar, confrontá-lo publicamente ou tentar resolver tudo com minhas próprias mãos seria emocional e pouco eficaz. Eu precisava de uma estratégia, uma vingança silenciosa, fria e calculada, algo que garantisse que Marcos pagaria por tudo o que havia feito e que Clara também enfrentasse as consequências de suas escolhas. O primeiro passo foi contratar um detetive particular. Eu precisava de informações concretas, algo que pudesse usar contra ele caso ele tentasse negar tudo. O detetive começou a investigar discretamente Marcos e Clara. Em poucas semanas, recebi relatórios detalhados que confirmavam minhas piores suspeitas. Marcos estava vivendo um estilo de vida luxuoso, em um apartamento caríssimo pago com dinheiro desviado da empresa. Ele havia usado fundos offshore para comprar propriedades e investir em startups promissoras. Clara, por outro lado, estava presa nessa nova realidade, mas não parecia tão feliz quanto eu esperava. Fotos tiradas à distância mostravam-na visivelmente abatida, como se tivesse começado a perceber a verdadeira natureza de Marcos. Com essas provas em mãos, decidi que era hora de agir. Entrei em contato com nossos advogados e apresentei todas as evidências.
Expliquei detalhadamente como Marcos havia manipulado as finanças da empresa, como ele havia traído nossa parceria e até onde havia ido para construir sua própria fortuna às minhas custas. Os advogados ficaram horrorizados com a extensão da fraude e imediatamente começaram a preparar um processo judicial contra ele. Mas eu queria mais. Queria expô-lo publicamente, arrastar seu nome pela lama e mostrar ao mundo quem ele realmente era. Enviei cópias dos documentos para jornalistas especializados em economia e negócios. Em poucos dias, a história explodiu nas redes sociais e nos noticiários. Títulos como Sócio trai parceiro e desvia milhões e a queda de um empreendedor narcisista começaram a circular, acompanhados de entrevistas com ex-funcionários da empresa que corroboravam minhas alegações. Marcos tentou se defender, é claro. Ele deu entrevistas dizendo que tudo não passava de uma conspiração minha para tomar controle total da empresa. Chegou até a sugerir que eu estava mentalmente instável, tentando desacreditar minha versão dos fatos. Mas as provas eram irrefutáveis. Documentos, extratos bancários, mensagem de texto, tudo apontava diretamente para ele. A mídia rapidamente virou as costas para ele, e sua reputação foi destruída quase da noite para o dia. Enquanto isso, Clara tentou entrar em contato comigo. Recebi várias mensagens e ligações dela, mas ignorei todas. Ela implorava por uma chance de conversar, dizendo que havia cometido um erro terrível e queria voltar para mim. No início, senti uma pontada de compaixão. Afinal, ela era minha esposa, a mulher com quem eu compartilhei tantos momentos felizes. Mas então me lembrava de como ela havia me traído, de como havia escolhido ficar ao lado de Marcos sem sequer tentar salvar nosso relacionamento. Aquela lembrança endurecia meu coração novamente. Um dia, ela apareceu pessoalmente na porta da minha casa. Estava visivelmente abalada, com olheiras profundas e os cabelos desgrenhados. Parecia muito diferente da mulher confiante que eu conheci anos atrás. Eu preciso te explicar, ela disse, sua voz tremendo. Eu não sabia o que ele estava fazendo, juro. Ele me enganou também. Queria acreditar nela, mas sabia que era tarde demais. Você teve sua chance, respondi friamente. Você escolheu ficar com ele, Clara. Agora você precisa lidar com as consequências dessa escolha. Ela começou a chorar, implorando por perdão, mas eu já havia tomado minha decisão. Fechei a porta na cara dela, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Sabia que nunca mais poderia confiar nela novamente. Enquanto isso, o caso judicial contra Marcos avançava rapidamente. A justiça foi lenta, mas implacável. Com todas as provas contra ele, não havia como escapar. Ele foi preso acusado de fraude, roubo corporativo e evasão fiscal. Seus bens foram confiscados, incluindo o apartamento luxuoso e os investimentos que ele pensava serem seguros. Vi fotos dele algemado saindo do tribunal, cercado por repórteres ávidos por capturar sua queda. Sua expressão era de choque e incredulidade, como se ele realmente achasse que poderia escapar impune. Clara, por outro lado, desapareceu completamente da mídia. Ouvi dizer que ela havia deixado a cidade, incapaz de lidar com a vergonha pública. Parte de mim sentiu pena dela, mas outra parte sabia que ela havia criado essa situação sozinha. Ela escolheu ficar ao lado de Marcos, mesmo sabendo das consequências. Com Marcos fora do caminho, voltei minha atenção para reconstruir a empresa. Foi um processo difícil e doloroso. Muitos funcionários haviam perdido a confiança em mim, pensando que eu também estava envolvido nos esquemas fraudulentos. Tive que trabalhar duro para recuperar sua confiança, implementando novas políticas de transparência e ética. Também precisei negociar com credores e parceiros para garantir que a empresa continuasse funcionando. Mas, aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Contratei novos sócios, pessoas em quem eu podia confiar plenamente, e redirecionei a empresa para novos mercados. Em menos de um ano, estávamos de volta aos trilhos, mais fortes do que nunca. A imprensa começou a escrever sobre minha resiliência, sobre como eu havia superado a traição e transformado a adversidade em sucesso. Apesar disso, a ferida emocional ainda estava aberta. Às vezes, eu me pegava pensando em Marcos e Clara, imaginando como eles estavam lidando com as consequências de suas ações. Marcos estava preso, cumprindo sua sentença, e Clara, bem, eu não sabia ao certo onde ela estava.
Mas sabia que ambos haviam aprendido da maneira mais difícil que trair a confiança de alguém tem um preço alto. Nessas horas, eu me lembrava de algo que Marcos havia me dito anos atrás, durante nossos primeiros dias como sócios. Confiança é a base de qualquer parceria. Na época, achei que fosse verdade. Hoje, sei que é mais do que isso. Confiança é a base de qualquer relacionamento humano. E quando ela é quebrada, as consequências podem ser devastadoras. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. A empresa estava de volta aos trilhos e eu conseguirá reconstruir boa parte do que Marcos havia destruído. Meus novos sócios eram pessoas confiáveis, com quem eu podia contar plenamente. Os funcionários começaram a acreditar novamente na visão da empresa e os resultados financeiros refletiam isso. Externamente, tudo parecia estar voltando ao normal, ou até melhor do que antes. Mas internamente, eu ainda carregava cicatrizes profundas. A traição de Marcos e Clara não era algo que se apagava facilmente. Às vezes, eu me pegava pensando neles, imaginando como estavam lidando com as consequências de suas escolhas. Marcos continuava preso, cumprindo sua sentença em silêncio, enquanto Clara simplesmente desaparecera do mapa. Eu não sabia ao certo onde ela estava, mas ocasionalmente recebia rumores de que ela havia mudado de cidade, tentando recomeçar longe dos holofotes. Eu achava que havia superado tudo. Achava que havia colocado um ponto final naquela história. Mas o destino tinha outros planos para mim. Certa manhã, recebi uma carta sem remetente no escritório. Era escrita à mão, com uma caligrafia que reconheci imediatamente. Era de Clara. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. Dentro havia uma única folha de papel, com poucas linhas que diziam: "Você não sabe toda a verdade. Marcos não agiu sozinho. Se quiser entender, me encontre no antigo café da esquina às 10 horas amanhã. Venha sozinho." Aquelas palavras ecoaram na minha mente por horas. O que ela queria dizer com Marcos não agiu sozinho? Será que havia mais alguém envolvido? E por que ela só estava me contando isso agora? Passei a noite inteira inquieto, debatendo mentalmente se deveria ir ou não. Parte de mim queria ignorar a carta, deixar tudo para trás e seguir em frente. Mas outra parte, aquela curiosidade insaciável que sempre me guiou, me impulsionava a descobrir a verdade, não importava quão dolorosa fosse. No dia seguinte, fui ao café. Cheguei alguns minutos antes das 10 horas, olhando ao redor para ver se Clara já estava lá. Ela chegou pontualmente, vestida de maneira simples, com óculos escuros que escondiam seus olhos inchados de tanto chorar. Parecia exausta, como se não tivesse dormido em dias. "Por que você me chamou aqui?" perguntei, sem conseguir disfarçar a frieza em minha voz. Ela hesitou por um momento antes de responder. "Eu precisava te contar algo importante, algo que eu deveria ter dito há muito tempo." "Então fale", eu disse, impaciente. Clara respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Marcos não foi o único responsável por tudo o que aconteceu. Ele foi apenas uma peça no tabuleiro. "O que você quer dizer com isso?" perguntei, sentindo meu coração acelerar. Ela abaixou a cabeça, evitando meu olhar. "Tem alguém por trás de tudo isso. Alguém que manipulou Marcos desde o início. Alguém que queria destruir você." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. "Quem?" Clara hesitou novamente, como se estivesse lutando contra si mesma. Finalmente, ela murmurou: Foi seu pai." Eu me levantei abruptamente, incapaz de processar o que havia acabado de ouvir. "Isso é impossível", eu disse, minha voz tremendo. "Meu pai morreu há anos." Clara balançou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas. "Não foi ele quem morreu. Foi um homem que ele contratou para fingir ser ele. Seu pai está vivo e ele tem estado por trás de tudo isso desde o início." Senti o chão sumir sob meus pés. Minha mente girava tentando entender o que ela estava dizendo. Meu pai, o homem que eu amava e admirava profundamente, havia fingido sua própria morte. E por quê? Ele sempre quis controle total sobre a empresa. Clara continuou. "Mas você era jovem demais, impulsivo demais. Ele achava que você nunca seria capaz de liderar como ele. Queria. Então, quando você decidiu abrir a empresa com Marcos, ele viu uma oportunidade.
Ele usou Marcos para sabotar tudo, para te forçar a cair, eventualmente assumir o controle. Eu mal conseguia respirar. Tudo fazia sentido agora. As pequenas mudanças no comportamento de Marcos, as decisões estranhas que ele tomava, tudo havia sido orquestrado por alguém mais poderoso. Alguém que conhecia cada detalhe da minha vida. Como você sabe disso? Perguntei, desconfiado. Porque eu conheci, ela admitiu, sua voz quase um sussurro. Marcos me apresentou a ele. No começo, achei que fosse apenas um investidor. Mas depois percebi que ele era muito mais do que isso. Ele me usou para chegar até você, para garantir que você ficaria distraído enquanto eles planejavam tudo. Senti náusea ao ouvir aquilo. Não apenas meu sócio e minha esposa haviam me traído, mas meu próprio pai, o homem que o idolatrava, também estava envolvido. Onde ele está agora? Perguntei, minha voz mortalmente calma. Clara hesitou novamente. Não sei. Ele desapareceu assim que tudo veio à tona. Mas ele deixou algo para você. Ela tirou um envelope do bolso e me entregou. Nele havia uma carta escrita à mão pelo meu pai. Sua caligrafia era inconfundível. Abri o envelope com mãos trêmulas. A carta era curta, mas devastadora. Meu filho, se você está lendo isso, significa que tudo deu errado. Eu nunca quis que chegasse a este ponto. Mas eu fiz o que achei necessário para proteger nossa família e nosso legado. Você sempre foi impulsivo, imprevisível. Eu sabia que, se eu não interviesse, você destruiria tudo que construímos. Espero que um dia você entenda que fiz isso por amor. Não pelo dinheiro, mas por você. Com pesar, seu pai. As palavras rodopiavam na minha mente. Amor? Aquilo era amor? Destruir minha vida, minha empresa, meu casamento, tudo isso em nome do amor? Enquanto eu ainda tentava processar tudo, Clara soltou uma última bomba. Há mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Perguntei, exausto. Você não é filho dele, ela disse, sua voz quase inaudível. Você foi adotado. Ele nunca teve coragem de te contar. Ele sempre preferiu controlar você do que te amar como um verdadeiro pai deveria. Aquela revelação foi a gota d'água. Sentia como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Tudo o que eu acreditava, minha família, minha identidade, minha vida, era baseado em mentiras. Mentiras cuidadosamente construídas ao longo de décadas. Deixei o café em silêncio, meus pensamentos um turbilhão de emoções conflitantes. Havia raiva, dor, confusão, mas também uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez, eu não pertencia a ninguém. Não era prisioneiro das expectativas de um pai controlador, nem das traições de um sócio e uma esposa. Decidi que não passaria o resto da minha vida buscando vingança ou respostas. Em vez disso, eu usaria tudo o que havia aprendido para reconstruir minha vida, não como parte de uma herança ou legado, mas como algo completamente meu. A última cena mostra o protagonista caminhando pela rua, determinado, enquanto a câmera foca em seus olhos firmes. Uma música suave toca ao fundo, simbolizando o início de uma nova jornada.